Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. A gente vai continuar nossa série de aulas aqui pelo YouTube e agora nós vamos trabalhar o módulo 9 e o módulo 10 juntos, tá, pessoal? Então são duas aulas em uma, tá ok? Então, por que eu utilizei dessa forma? Porque são conteúdos que se complementam, tá? E que davam para ser trabalhados aqui ao mesmo tempo. Assim a gente tem aí inclusive uma aula mais objetiva, tá bom? Então, para me acompanhar, eu quero convidar vocês primeiramente a pegarem o caderno 2, tá? Abrir lá no módulo 9. Posteriormente, vocês podem abrir o módulo 10 e realizar atividades, tá? Inclusive no módulo 9 e do módulo 10. A página é a página 20 para a gente iniciar aí no módulo 9, tá ok? E qual é o assunto que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar sobre Relações Humanas e Conflito, que é o título do módulo 9, e Negociação, tá? Que é o título do módulo 10. Por que eu utilizei? Porque de imediato, de cara, você já consegue aí observar que um complementa o outro. Afinal, a negociação nada mais é do que um meio para poder resolver um conflito, tá? Inclusive eu coloquei aqui, ó, resolve problemas. Mas vamos por partes, ok? Relações humanas e conflito. Lá na página 20, pessoal, do caderno 2, módulo 9, tem uma avaliação 360 graus. Essa avaliação é para você fazer, tá? Na página 21 tem uma tabela onde você irá preencher. Eu quero que você seja bem sincero acerca de si. É um autoconhecimento sobre você, tá? Então, descreva como é que você é, por exemplo, quando trata-se de tolerar atividades entediantes, tá? Coloquei 3 pontinhos aqui porque não dava de escrever tudo. Como é que você reage quando tem que tolerar atividades entediantes, né? Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Vocês que estão aí na vida de estudante, nono ano, né? Muita juventude, às vezes dá uma inquietude muito grande. Enfim, como você reage? Por exemplo, também em ouvir a opinião dos outros, tá? O segundo tópico que você tem que analisar aí nessa tabela que está na página 21 do seu livro. Terceiro ponto aqui, aceitar opiniões contrárias. Nossa, como isso é muito difícil para várias pessoas. A maioria das pessoas se sente contrariada, né? Se sente ali incomodada quando alguém tem uma opinião diferente da sua, principalmente quando ela expressa essa opinião de uma forma meio ofensiva ou talvez um pouco agressiva. Você escute, né, a forma como ela expressa e se sinta aí incomodado ou incomodada. Terceiro ponto para vocês analisarem, aceitar, aliás, quarto ponto, ter vontade de trabalhar. Claro que ele tem os 3 pontinhos porque a frase ela continua. Existem vários tópicos para vocês analisarem, tá? Dentro dessa página 20, tá? No final da página. Existem vários pontos para vocês poderem ali analisarem e refletirem acerca do posicionamento de vocês. Ao todo são 8, tá? E vocês, analisando essas frases, vão encher lá a tabelinha, completar a tabela que está na página 21. Mas de imediato, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós que trabalhamos em equipe em diversos momentos, e a gente já falou aqui sobre trabalho em equipe, nós que trabalhamos em equipe, em grupo, muitas vezes nos é cobrado na vida de estudante. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho também vai ser da mesma forma, vai ser cobrado isso, um trabalho em equipe, porque lembra? Eu falei que uma empresa, por exemplo, é um organismo vivo, não importa em qual local você esteja trabalhando, esteja inserido. Você vai se relacionar com pessoas de forma direta ou indireta, tá? Então é importante que a gente consiga o quê? Resolver conflitos. Porque conflitos nada mais são frutos da diversidade. Diversidade, tá? Nossa sociedade é diferente, é diversa, existem pessoas diferentes. Se a gente, por exemplo, analisar o fator histórico, a gente vai ver que há diversos povos que formam aí a base da nação brasileira. Tem indígena, nós temos os africanos, temos os europeus, tanto os portugueses como os espanhóis, por exemplo. Enfim, sem falar dos japoneses, tá? E dos italianos. Existe uma série de povos que constituem a nossa nação,
tá? Que deram alguns mais base, outros menos base da nossa nação. Isso significa o quê? Que a gente tem uma sociedade heterogênea, ou seja, diversa, diferente, com múltiplas, né, com múltiplos personagens e com a cultura bem diversificada. Isso gera muitas vezes os conflitos em diversas formas, tá? Conflitos lá na sala de aula, quando vocês têm colegas que não têm muita afinidade, conflitos com o professor, tá? Quando vocês, por exemplo, não gostam muito da didática de um determinado professor, isso também pode acontecer. Existem diversos conflitos, né, na nossa vida, conflitos na nossa casa, nossa família, conflitos entre os nossos amigos, tá ok? Então, qual é o ponto para a gente poder resolver isso aqui, que nada mais é fruto da diversidade? Através da negociação. A gente resolve conflito negociando, ou seja, conversando. Gente, só se resolve conflito com diálogo, tá ok? Só se resolve conflito com diálogo. Por quê? Porque a negociação é o ouvir e o falar. É o falar e o ouvir. Você resolve conflitos conversando, né? Dialogando com respeito, ouvindo o outro. Então, nós temos aqui como objetivo já resolver o problema. Como é que se resolve? Dialogando, conversando, tá? Eu ouço, eu falo, eu ouço. Vejo o que o outro tem a me dizer e como é que eu posso, então, ajudá-lo e dar aí uma solução para o nosso problema. Como é que, então, a gente faz isso? A gente argumenta e tem a contra-argumentação. E essa negociação, pessoal, ela é importante em todo o aspecto da nossa vida, tá? Nós somos, na verdade, seres humanos e nós precisamos negociar em algum ponto. A gente negocia com relacionamentos, a gente negocia quando está comprando alguma coisa, a gente negocia quando está conversando com um amigo e fazendo uma sugestão diferente da dele, a gente negocia com um professor, com uma professora, a gente negocia com os pais, pai, compra isso pra mim, ou pai, não é assim, e você defende seu argumento, né, e aí a pessoa te dá outro argumento, enfim, nós temos então uma argumentação e uma contra-argumentação. Esse ciclo, tá, ele tem que encerrar em algum momento. E a solução deve aparecer, ok? A solução deve aparecer através desse processo aqui, desse ciclo. Porque não dá para ficar o tempo todo argumentando e contra-argumentando e não chegarem aí a um bem comum, né? A uma conclusão ou uma solução para resolver lá aquele problema, aquele conflito, aquele impasse entre as pessoas. Tá ok? Tem atividades tanto no módulo 9 como no módulo 10 e eu espero que você realize todas elas. Aquelas que estão lá pedindo para você fazer em grupo, ignore de imediato, já que a gente vai resolvê-las em sala de aula, tá bom? Quando a gente estiver no presencial, tá ok? Um beijo, um abraço, até mais e acompanhe sempre a Agenda Edu.